Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork e de bolsas. Sou proprietária do Ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinás, 739, Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsinha que é super fácil. E vou te ensinar também como colocar um zíper. Então, essa bolsinha é para quem está começando, não tem segredo. É só pegar os seus tecidinhos e mãos à obra. Vamos para a nossa aula de hoje. E para fazer essa peça, eu cortei 2 vezes o tecido do corpo, 2 vezes no feltrinho, 2 vezes para o forro e 2 vezes para fazer a alcinha dela. Ela vem um zíper pequenininho também, uma peça que você vai fazer rapidinho e para vender, aumentar a sua renda. Aqui para adiantar o meu passo, eu vou usar a cola spray. Se você não tem a cola spray, você pode prender em toda a volta com pontos em zigue-zague, que fica mais fácil para você poder trabalhar. Agora eu vou cortar o excesso. Essa peça é uma peça bem fácil para você que está começando, não tem segredo, bem facinha mesmo. Outra coisa também, quando a gente está começando, né, a gente corta assim, com a peça no ar assim, não. Você vai colocar a peça na mesa e vai correr com a ponta da tesoura sobre a base de corte, tá? Para não ficar picotado o seu tecido. Esse tecido eu cortei com a tesoura, por isso que ele ficou certinho. Eu cortei com a ponta da tesoura correndo sobre a mesa. Aqui é aquela bolsinha que as meninas fazem ela assim, arredondadinha. Você pode mudar e fazer a sua diferente. Vamos colocar o zíper agora? Aqui eu vou marcar o meio do zíper, o meio do outro lado e no tecidinho do corpo a mesma coisa. Meio, do outro lado meio. Mas antes de colocar o meio, eu vou fazer a marcação das preguinhas. Aqui no molde tem a marcação que eu fiz. Você vai colocar sobre o avesso da peça o molde e vai marcar com lápis. Aqui pode marcar com lápis. Do outro lado eu vou dobrar a peça e vou achar as marcações que eu fiz, para não correr o risco de ficar uma diferente da outra. Mesmo com a marcação aqui do outro lado, às vezes você escorrega, o molde escorrega e você faz a marcação errada, quando costura ela fica fora, a preguinha fica fora, desencontro do outro lado. O zíper é muito fácil a colocação. Esse lado que tem os dentes, você vai colocar sobre o direito do tecido do forro e vai alfinetar. Para quem está começando, eu não ensino colocar as 2 peças juntas, fazendo cabaninha assim. Você fala aqui 2 peças juntas, o tecido do forro com o tecido do corpo. Você que já tem experiência na colocação de zíper, você até pode fazer essa cabaninha, mas aqui você precisa aproximar também a agulha nessa primeira costura, para não ficar tão distante essa costura do zíper. Mas para você, essa bolsinha é para quem está iniciando, então vamos fazer direitinho. Vamos costurar primeiro o zíper com o tecidinho principal. Fiz a costurinha, tá bem na beirinha, você tá vendo? Do outro lado vamos fazer a mesma coisa. Pique com pique, vamos alfinetar também e vou costurar também na beirinha. Coloquei. Agora vamos para o tecidinho do forro. A mesma coisa. Meio, faz um pequeno pique. Do outro lado também. Agora que eu vou cobrir, agora que eu vou fazer uma cabaninha para esse zíper. Você vai colocar pique com pique, direito do tecido com avesso do zíper e vai alfinetar por este lado, o lado que já está estruturado. Se você alfinetar por este lado aqui, você vai precisar costurar por esse lado. E fica mais difícil quando você tem alfinete atrapalhando, né? Então você tem que costurar. Então você tem que costurar desse lado aqui. Você quer saber por que você tem que costurar desse lado? Esse tecido já está estruturado com feltro e esse não, ele está bem delicado, cortado fora do fio. Se eu costuro por este lado aqui, minha mão tem mais força do que o transporte da máquina, que é esses dentinhos que a máquina tem que leva o tecido. Então eu chamo isso aqui de transporte, acho que todo mundo conhece como transporte, que leva o tecidinho, estica, né? Então minha mão tem mais força, estica esse tecido. Esse tecido do forro vai ficar em contato com a mesa da máquina, com o transporte da máquina,
máquina, por isso não vai esticar quando eu costurar. Outra coisa também que toda máquina tem a função de aproximar a agulha ou afastar, né? Trazer ela para perto ou para longe do zíper. Aqui eu vou fazer a costura mais perto do zíper, usando a função de aproximar a agulha e vou costurar. Aproximei a costura, você tá vendo que essa tá para dentro da primeira que eu fiz. Vou fazer o mesmo passo com o outro lado. Novamente fazendo a cabaninha pro zíper, direito do tecido com avesso do zíper. Vou alfinetar e vou costurar desde o começo e vou parar. Não é preciso passar com essa patinha da máquina aqui em cima. Essa patinha vem bem juntinho aqui dos dentes. E esses dentes daqui servem como um guia, então ela não vai sair fora, vai andar bem certinho. Agora eu vou pespontar. É bom você dar uma passadinha, no que você passa, esse tecido fica molinho, o tecido que está estruturado vai dar uma amolecida e vai tombar direitinho para não ficar embolado. Às vezes a gente passa o pesponto, esse tecido tomba e tampa a passagem do cursor. Então aqui eu gosto de colocar um alfinete e agora eu vou fazer um pesponto. Então aqui eu já tenho o zíper colocado, eu posso passar o cursor ou posso já fechar diretamente, né? Depois eu passo o cursor, que essa caixinha de leite aqui vai ficar aberta. Mas eu já posso passar o cursor. Tem cursor que é mais fácil para passar. Aqui é o mesmo passo. Eu ponho a perninha dentro do carrinho e seguro bem firme aqui embaixo. Tá vendo? Meu dedo está apoiado debaixo do carrinho. Ele entrou, aí eu puxo. Vou deixar ele aqui reservadinho e vou preparar a alcinha dele. A alcinha também é bem simples. Vou dobrar e vou vincar aqui no ferro. Vinquei, eu vou vincar o outro. Agora eu vou trazer uma lateral pro vinco. E vou pegar outra também, fazer a mesma coisa. Agora eu vou dobrar ela. Vai ficar uma alcinha, né, fininha. Vou passar um pesponto e vou fazer o mesmo passo com a outra. Fiz as duas alcinhas, agora eu vou dobrar e vou costurar uma em cada ponta do zíper. Do outro lado a mesma coisa. Vou passar uma costurinha e em seguida eu vou fazer as pregas da bolsa. Costurei as alcinhas, agora eu vou fazer as pregas do fundo. Deixo o forro para trás e vou juntar uma marcação na outra. Para eu saber que eu tô achando que eu achei a marcação, pego o alfinete, tá vendo? Ou eu posso fazer ela para dentro também. Coloco o alfinete, a outra a mesma coisa. É só colocar ela assim para fora, tá vendo? Essa dobrinha aqui fica para dentro. Do outro lado a mesma coisa, né, tá? E a outra também. A outra é menorzinha. Aqui eu já vou passar uma costura. Eu vou usar esse outro lado como uma referência. Essa já está pronta, então eu posso usar essa preguinha que está pronta, porque depois ela vai encaixar junto com essa aqui, ó. Então ela é para fora, eu não posso esquecer que ela vai ficar assim. Então eu tenho que ter cuidado para uma não ficar para cima e outra para baixo. Do outro lado a mesma coisa. Aqui eu vou conferir para ver se está do mesmo tamanho. Essa outra também. Ela ficou um pouquinho menor. Quando eu passei a costura, ela desceu. Então aqui eu tenho que tirar um dentinho e subir e costurar novamente. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Vou deixar aqui as quatro aqui bem juntinhas. Vou prender com alfinete, vou trazendo o corpinho, vou alfinetar e vou fazer a preguinha. A prega ficou lá em cima, então tem que descer com o tecido para achar essa preguinha aqui bem certinha. Vamos ver, aqui tem ponta com ponta, põe o alfinete, vem trabalhando com tecidinho. Aqui também ponta com ponta. Fazendo isso, não corre o risco de você finalizar a peça e uma ponta tá lá em cima, uma prega tá lá em cima, outra tá lá embaixo. Você perde tempo, mas ganha lá na frente, né? Acertei. Vou colocar um alfinete também aqui nessa prega e vou fazer a outra que é pequenininha para casar bonitinho. Vou fazer a outra para eu fechar a bolsa e logo ela ficará pronta. Preguinha pequena e alfinete. Aqui eu já posso tirar todos os alfinetes e fechar a outra preguinha.
Agora eu vou colocar direito com direito, prega com prega e vou fechar em toda a volta e vou fazer o mesmo passo com o tecidinho do forro. O tecido do forro, se você não quiser fazer as preguinhas, não tem problema, mas se quiser fazer as preguinhas, só seguir o mesmo passo. Aqui eu vou fechar o tecidinho do forro e vou deixar uma abertura. Agora é só fechar todo o corpinho da bolsa e o corpinho do forro, deixando essa abertura para poder desvirar. Então já vou fechar o forrinho, em seguida fecho o corpo da bolsinha. Fechei o fundo, fechei o corpo da bolsa, agora eu vou fechar a caixinha de leite. Aqui eu já posso fechar todo mundo junto, o tecidinho do forro com o tecidinho do corpo. Vou abrir e vou passar uma costurinha reta aqui nos dois lados. Vou fazer neste lado e do outro lado a mesma coisa. Fechei a caixinha de leite, agora é só desvirar. Aqui está o tecido do forro, vou abrir o zíper e trazer o corpo da bolsa para fora. Só fechar o forrinho com a mão e a bolsinha está pronta. Aqui, se você não quer usar ela assim, você pode passar essa alça aqui para dentro, pode fazer essa alça mais comprida para você fechar a sua bolsinha assim. Então é isso, se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no nosso curso de bolsas, o telefone é o 11 50 42 01 45 ou mandar mensagem pelo celular, que é o 99672 8865. E você que mora fora de São Paulo e quer fazer os cursos de bolsas, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que eu tenho todos os projetos à venda aqui no ateliê, ou você pode entrar em contato pelo telefone. E se quiser ficar informado também sobre todas as novidades do ateliê, é só curtir a minha página no Facebook ou se inscrever no meu canal do YouTube. Um beijo, tô te esperando.